no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos começar o bate-papo político com uma notícia que não é muito boa para milhares e milhares de cearenses. O reajuste dos planos de saúde individuais pode bater recorde e chegar a 16,3% em 2022, de acordo com projeções do setor da área privada de saúde. A Agência Nacional da Saúde Suplementar, ANS, é a responsável por determinar os percentuais de aumento dos preços dos planos individuais todos os anos. O maior percentual autorizado até hoje foi de 13,57% em 2016. A Federação Nacional de Saúde Suplementar projeta que o aumento seja de 16,3% neste ano. A entidade diz que o cálculo considera a variação das despesas assistenciais, a variação por faixa etária e a eficiência da operadora, além da inflação do período. Jornalista Beto Almeida, como diz o nosso correspondente Alverne Lacerda, da FM Trici de Itauá, na região dos Inhamuns, não há nada ruim que não possa piorar. E nesse caso, no setor de quem depende da saúde privada, dos planos particulares para ser atendido, enfrenta dificuldades na qualidade do atendimento, na quantidade de exames que é solicitada e às vezes quando há necessidade de cirurgias que os planos de saúde nem sempre atendem de acordo com a demanda dos usuários. E agora essa projeção em meio a um cenário econômico ainda de dificuldades para muitos brasileiros que perderam o emprego, que enfrentam contratempos para recuperar o poder aquisitivo após 2 anos de crise sanitária de pandemia da Covid-19. Uma pancada no bolso, jornalista Beto Almeida, que precisa entrar na agenda para quem quer continuar com os planos particulares de saúde e não confia no Sistema Único de Saúde. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Então, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Luzenor, tem uma coisa que a gente sempre fala e eu vejo aqui nessa questão dos planos de saúde individuais, que são hoje o único tipo vamos dizer assim, de saúde suplementar privada que ainda passa por um controle mais rigoroso da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Porque você sabe o seguinte, que por exemplo, os chamados planos coletivos, que são os planos empresas, esses planos, Luzenor, eles não passam pelo controle da ANS. Os nossos ouvintes devem saber disso, porque isso é feito um acordo de negociação diretamente da operadora com as empresas. Por isso que as empresas hoje, dos planos de saúde, as operadoras de plano de saúde, elas praticamente não fazem esforço para fazer plano individual. Elas preferem um plano empresa. Tem até anúncio de plano de saúde dizendo o seguinte: você pode fazer um plano empresa com apenas uma pessoa. Ora, então, na realidade, essa é apenas uma forma de driblar, porque na realidade existe ainda supostamente um controle maior do índice de reajuste quando se trata de plano individual. Só que aqui entra uma crítica que não é só minha, sua quanto usuário não, mas os próprios órgãos de defesa do consumidor costumam dizer-lhes no que falta transparência no método, na utilização dos cálculos que são feitos para justificar, por exemplo, esse reajuste agora tão alto de 16,3%. Quais são essas planilhas? O que levou de fato a esse reajuste? A ANS recebe isso das próprias operadoras de plano de saúde, Luzenor. Não tem um técnico da ANS que chega junto para analisar e depois dar transparência a isso. O argumento é que houve a Covid, os investimentos foram altos por conta da Covid, que houve também a questão inflacionária, que houve produtos que foram adquiridos e também produtos, muitos deles importados, e que também sofreram o impacto da inflação. Ok. E nesse aspecto aí é real, né, Beto? Mas do outro lado... Tá, mas tem outros aspectos aí. Beto, vamos fazer o seguinte, eu ainda quero voltar com você sobre esse assunto, porque agora nós vamos conversar sobre o feriadão da Semana Santa, que terá muito movimento a partir dessa quinta-feira nas rodovias estaduais e federais que cortam o Ceará. Tanto nas CEs quanto nas BRs, os motoristas encontrarão fiscalização mais rigorosa, com orientação e também combate aos excessos. Sobre a Operação Semana Santa
nas rodovias estaduais? Vamos conversar agora no Jornal Alerta Geral com o comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviária Estadual, BPRE, da Polícia Militar do Ceará, Tenente Coronel Nazareno. Tenente Coronel Nazareno, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Como funcionará a Operação Semana Santa nas rodovias estaduais? Bom dia! Bom dia! Agradeço a oportunidade de estar falando com vocês no Alerta Geral. E nós montamos um aparato bastante interessante para a operação que se inicia às 18 horas de quinta-feira. São 440 policiais, divididos em 31 postos de fiscalização em todo o estado do Ceará. Coronel Nazareno, tem alguma área, algum trecho ou alguns trechos da CES que geram mais preocupação, mais apreensão nesse processo de fiscalização? Qual é o alerta que o senhor deixa em relação a esses trechos de rodovias estaduais para quem vai pegar a estrada, que está pegando a estrada nesse momento ou que vai viajar a partir da madrugada das primeiras horas desse sábado, dessa quinta-feira? Tivemos problema aqui no contato com o Tenente Coronel Nazareno, que é o comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual. Jornalista Beto Almeida volta aqui comigo para a gente dar continuidade à nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. Sobre essa questão do trânsito, Beto Almeida, 440 policiais em 31 postos montados pelo governo do estado por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual da Polícia Militar. Fiscalização que é necessária e que com orientação para os motoristas. Necessária, principalmente, Luciano, porque nós teremos um feriadão mesmo, um feriadão que muita gente já está viajando a partir de hoje. Então, é a primeira vez, eu acho que depois da Covid, que nós vamos ter um feriadão, como se diz, com estradas aí liberadas, com pessoas dispostas a viajar, e nós sabemos que por conta do inverno, muitas das condições das rodovias estaduais estão precárias. Então, há essa preocupação nesse sentido de garantir, inclusive, a segurança de quem vai pegar a estrada. Para além disso, Zeno, eu fico imaginando, é porque nós tivemos esse contratempo aí na entrevista, né, problema técnico aí na entrevista, mas por que a gente poderia ver? Você vai ter parceria, por exemplo, com o Detran. Sabe por quê, Luzilu? Porque tem uma coisa que a gente tem que observar, o seguinte, o Detran cumpre um papel também fundamental em fazer essa fiscalização, inclusive na orla marítima do nosso estado do Ceará, com as suas equipes, porque o Detran, inclusive, pode coibir aqueles veículos que ficam circulando na beira de praia, levando risco para banhistas. Enfim, são situações que você tem que se cercar do máximo de segurança possível e que, atuando em conjunto com a PRE, com esses 440 homens, por exemplo, pode tornar, e com certeza a gente tem essa perspectiva e essa expectativa de tornar o nosso feriado mais tranquilo, porque tudo isso que a gente conversa aqui, todas as perguntas, todas as indagações, Senhor, tem um objetivo: fazer com que o cearense aproveite o seu feriado, que é de lei, que é de direito, ele que trabalha tanto, mas que volte, que vá e volte com tranquilidade, que não se envolva em acidente, que não provoque perdas de vidas, que não provoque problemas para ninguém. É isso que todos nós queremos. Tentamos mais uma vez um novo contato com o Tenente Coronel Nazareno, que é o comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual, BPRE, que é da Polícia Militar e responsável pela Operação Semana Santa. Infelizmente, perdemos esse contato, mas vamos dar sequência aqui com essas orientações e informações para você, ouvinte internauta. Vamos chamar o Marcos Vinícius, que chega com informações também sobre as ações a serem desencadeadas nas estradas federais. A gente fez referência à CES, tem estradas estaduais com muitos buracos, tanto na região metropolitana de Fortaleza quanto no interior do Ceará. E os cuidados para você que vai pegar a estrada em direção à região do litoral leste, do litoral oeste, ou em direção às serras do maciço do Baturité ou da região da Ibiapaba, que as CES, nesse caso, são bem mais utilizadas, mas você, motorista, motociclista, deve ter cuidado. O Marcos Vinícius chega agora com essas informações. Quem vai pegar as estradas federais nesse período da Semana Santa não deve abusar do acelerador. A Operação Semana Santa 2022 da Polícia Rodoviária Federal terá início a partir de 0 hora desta quinta-feira, dia 14, e se encerra no domingo de Páscoa, dia 17.
De acordo com a PRF, os horários da operação podem variar, adaptando-se às características de movimentação rodoviária de cada unidade federativa. A exemplo de todos os anos, de acordo ainda com a Polícia Rodoviária Federal, a operação tem por objetivo promover a segurança viária nos deslocamentos pelas BRs. Entre as ações previstas está o reforço do efetivo em serviço, de forma a aumentar a visibilidade do policiamento ostensivo. Os agentes federais irão também desenvolver ações direcionadas a locais e horários nos quais as estatísticas demonstram haver maior incidência de acidentes graves e maior fluxo de veículos. Um dos principais focos da PRF é combater a mistura de álcool e direção, motivo que, segundo o órgão, está entre as principais causas de acidentes de trânsito com vítimas gravemente feridas. Com redação do Ceará agora para o jornal Alerta Geral, Marcos Vinícius. O recado está dado para você, ouvinte internauta, que se prepara para pegar as estradas. Cuidado, antes de tudo, preservar a própria vida, a vida de quem os acompanha dentro do veículo. E em segundo lugar, jornalista Beto Almeida, cuidado redobrado para não voltar para casa com uma multa pesada de R$500, R$600, R$1.000 ou um valor maior. E a gente falou também aqui, tem que destacar que, por exemplo, no caso das rodovias federais, vai ter restrição de trânsito em alguns trechos, em todos os trechos, na realidade, das rodovias federais que cortam o estado do Ceará. Porque cada rodovia, dizendo, tem um horário específico de pico, e aí a PRF, ela estabeleceu, por exemplo, horários em que aqueles transportes pesados de cargas estão proibidos de circular. Então os motoristas têm que ficar atentos a essa tabela de horários proibidos. Sem contar que nós vamos ter também restrições, por exemplo, de circulação, principalmente no retorno. No caso, estou falando já no domingo de Páscoa, quando as pessoas estiverem de volta aqui para a capital, o trecho ali do Triângulo de Quixadá até Pacajus, sentido único. E aí tem que ficar atento. Horário de pegar a estrada de volta, pensando nisso. Ou, se for o caso, pegar outros desvios, CEs estaduais, como opção para ter um retorno tranquilo, sem problemas. E como prioridade, Beto Almeida, direção com cautela, porque os buracos são traiçoeiros, né? Às vezes você imagina que tem um buraco ali que não é tão profundo, mas quando passa, rasga um pneu ou perde o controle da direção e acaba o motorista se envolvendo em um acidente. Por conta dessa situação das rodovias estaduais, talvez seja essa a maior preocupação entre os agentes de trânsito, principalmente da Polícia Rodoviária Estadual e do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual. Daqui a pouco, Beto Almeida, a gente volta para falar sobre eleições presidenciais. Tem movimentação. Hoje o Diretório Nacional do PT se reúne para avalizar, aprovar a aliança com o PSB e a indicação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como nome na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva. Daqui a pouco. As articulações sobre a montagem de chapas na disputa pela presidência da República avançam. O Diretório Nacional do PT vota nesta quarta-feira a coligação com o PSB e a indicação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, a vice na chapa presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. Na pauta do encontro, que terá a presença do líder petista, também está a aprovação do Estatuto da Federação com PCdoB e PV, Partido Verde, selada no mês de março. A reunião nacional, realizada de forma virtual, começa às 9h30 e é considerada uma formalidade do partido nessa nova fase de definições sobre as eleições de 2022. O que já era esperado está se tornando real, jornalista Beto Almeida, consolidando aí essa chapa Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin. Chapa tão criticada, principalmente pelos tucanos que viram na saída de Geraldo Alckmin dos quadros do partido uma decisão que deixou frustração e, ao mesmo tempo, definida como uma traição do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que saiu do PSDB para o PSB. E nessas articulações, Geraldo Alckmin caminha para integrar a chapa de Luiz Inácio Lula da Silva como candidato a vice-presidente da República. E nesse encontro também chama a atenção outra pauta, e talvez nesse aspecto o PT seja uma das primeiras siglas a acelerarem o processo de federação envolvendo dois partidos, nesse caso o PV e o PCdoB. O PV e o PCdoB.
E para você, ouvinte internauta, a federação é um instrumento criado pela legislação eleitoral que permite os partidos se unirem para eleger deputados federais, representantes à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal, desde que esse acordo, essa federação, tenha validade por 4 anos e ao longo deste período não é permitida a saída de quem for eleito em 2022 pela sigla pela qual conquistou o mandato. Não deve haver, Luzinor, qualquer problema para aprovação, claro, da união entre esses dois partidos, o PT e o PSB. Lógico, ainda há algumas indecisões, vamos dizer assim, de caráter regional, tem indecisões ainda no Espírito Santo, em São Paulo ainda tem algum incômodo, porque lá o PSB está sim com candidatura própria ao governo do estado, portanto, concorrendo contra o candidato petista, que é o Fernando Haddad. Mas ainda assim, o máximo que se vai aqui questionar é qual é o papel que realmente Alckmin terá durante a campanha, o que papel o PSB irá desempenhar no programa de governo de um futuro governo petista, por exemplo. Além disso, tem essa questão da federação, como você falou, que é a aprovação da federação partidária, que vai ficar realmente entre PT, PV e PCdoB. Ou seja, o PSB do aliado Alckmin não vai participar, exatamente por conta dessas diferenças regionais, das peculiaridades que cada estado tem e que não dá para fazer essa composição, porque a partir do momento que você fecha a federação, ela vem de cima para baixo, como se diz, então ela vai ter que ser, por exemplo, replicada nos estados, e como os estados têm também suas características, seus problemas, então o PSB não entra nessa federação. Seja como for, Zeno, é o tiro de certeiro que o Lula tem de que Alckmin é o nome moderado para ser o seu vice e principalmente para atrair uma parcela, inclusive de tucanos, que podem estar insatisfeitos, que não querem, por exemplo, votar no Dória, seja como for. Esse é uma aposta que o PT e muitos acreditam que tem que oficializar logo, porque se critica ou se observa, por exemplo, que o presidente Lula, embora esteja liderando nas pesquisas, ainda não botou o bloco direito na rua. E a expectativa é que isso mude depois dessa formalização mais acertada. Lógico que a coisa só vai pegar mesmo quando vier a convenção. Para além disso, não é só o PT e o PSB que se movimenta. O PSDB ontem, Luzinon, realizou uma reunião da direção nacional, primeiro para fazer uma homenagem de 1 ano da morte, né, do ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que abriu agora, era que ele deveria estar fazendo 42 anos. Você vê como ele foi embora cedo, né, Luzinon? Então os tucanos se uniram para fazer essa homenagem, para prestar essa homenagem ao neto do Mário Covas, ao Bruno Covas, e aí houve aquele momento de novo de reforçar o entendimento de que o partido vai apoiar a candidatura do João Dória. Nada disso aí é para levar a sério, tá? Nada disso. Tudo que é dito em relação a essa questão definitiva, em relação ao apoio ao Dória, isso tudo pode mudar ainda. Mas mostra claramente a movimentação dos partidos nesta fase de pré-campanha. E a gente não pode esquecer que ainda tem Luciano Bivar. Essa movimentação que ganhou corpo nesta semana, a partir da reunião do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com senadores, ex-senadores do MDB, reunião que aconteceu em um jantar na casa do ex-senador Eunício Oliveira em Brasília na noite de segunda-feira e que gerou vários fatos políticos. Um desses fatos políticos é a interpretação de que no cenário de construção da terceira via, a senadora Simone Tebet do MDB não terá forças para dar sequência a essa pré-candidatura. E com essa movimentação em torno do ex-presidente Lula, que dividiu o MDB, o União Brasil, que é o partido originário da fusão do DEM com o PSL, poderá lançar como pré-candidato à presidência da República o presidente da sigla, Luciano Bivar. É um jogo de cena, Beto Almeida, de pressão, porque está marcada para o dia 18 a definição... 18 de maio. Isso. 18 de maio, não de abril, Beto Almeida? Não, 18 de maio. A definição de um nome único, da chamada terceira via, que envolve aí nas discussões o Podemos, o PSDB, o MDB e o União Brasil. Mais um pré-candidato nascendo aí nessa linha da terceira via que
Por enquanto, Beto Almeida está aos frangalhos, está dividida e sem consistência para apresentar um nome que crie um contraponto ao atual presidente Jair Bolsonaro e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não está fácil para essa terceira via entrar e tirar um dos dois presidenciáveis da disputa de 2 de outubro. Essa questão do Bivar, do Luciano Bivar, representando aí o União Brasil, se colocar como pré-candidato a presidente da República, Luciano, ele tem dois propósitos. Primeiro, tirar logo o Moro, o juiz Sérgio Moro, da parada. Porque ele foi convidado a ir para o União Brasil, mas desde o princípio ficou claro, não é para concorrer a presidente da República. E ele tem dito que não, saiu do jogo apenas temporariamente. Então, com a entrada do Bivar, um partido não pode ter dois candidatos a presidente. Então o Bivar manda um recado, ó, não tem vaga aqui para presidente para Moro. Então, o segundo ponto é que ele, Bivar, sabe que ele também não será candidato a presidente pelo União Brasil. O que ele quer, naturalmente, é se capacitar para entrar nesse jogo de conversa de outra forma, com outra musculatura e, quem sabe, aí a União Brasil indicar o vice. Esse é o jogo que a gente chama de jogo de cena, mas que é necessário nesse momento de articulações. E na reta final do nosso bate-papo político, são 7 horas e 42 minutos, o jornalista Beto Almeida, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse nessa terça-feira que as denúncias de irregularidades no governo federal devem ser apuradas por órgãos de fiscalização como Polícia Federal, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, e também o TCU, Tribunal de Contas da União. O presidente do Senado deu esse recado diante da movimentação de opositores ao governo federal e também de aliados que querem investigar denúncias de irregularidades nas obras de governos anteriores do PT. É o caso da CPI, pedido e já protocolado o pedido de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as razões das obras paradas durante o governo do PT. Luciano, o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, está corretíssimo nesse pedido, nessa leitura que ele faz. O Senado é uma casa moderada, é uma casa onde ali se prevalece o consenso, os acordos, e é bom que seja assim. É uma casa revisora, como se diz, de tudo que vem da Câmara, onde se entra a moderação dos senhores senadores, e aí de repente vê o Senado engalfinhado numa disputa fratricida dessa, Luciano, disputando onde se consegue mais assinaturas e correndo o risco de nós termos duas CPIs, ambas, sabe como? Com efeitos eleitoreiros, porque não dá para negar que neste caso do pedido de CPI, da primeira CPI para investigar essas chamadas escolas fantasmas do MEC, eu não estou dizendo que não haja motivação para investigar. Tem, mas o Rodrigo Pacheco tem razão, o presidente do Senado. Quem deve investigar é a Polícia Federal, é a AGU, porque quem pede AGU, hoje... Não, eu falei AGU, Beto, mas na realidade é CGU, Controladoria Geral da União. Exatamente, a Controladoria Geral da União. Sabe por quê, Luciano? Porque na realidade, quem está pedindo, quem está fazendo toda a movimentação para a instalação da CPI, quem é? É o Randolfo Rodrigues. Randolfo Rodrigues, além de ser um opositor, legítimo até aí, mas é o coordenador da campanha do presidente Lula nas eleições agora de outubro, lá no estado dele. Então, Beto, eu concordo com você. Não tem representatividade. Aí, outra coisa, vem mais, outro aspecto. Aí vem a CPI na contrapartida, né, do governo, que conseguiu 28 assinaturas para dizer o seguinte, olha, vocês também, PT, têm obra parada. Tem obras paradas, inclusive, que entraram em outros governos, Michel Temer, como em todos os outros governos. Então é aquela história, o sujo falando do mal lavado, meu amigo, não interessa isso pro brasileiro, pro eleitor, para ninguém. Ou a gente quer apuração, sim, nós queremos tirar a limpo, queremos que o dinheiro público seja bem aplicado. Agora, CPI, num período como esse, é eleitoreira. A politização, nesse momento, né, que se transforma em palanque eleitoral... Exatamente. Não ajuda a construir qualquer investigação. Então, esse não é o momento. Eu concordo com você, Beto Almeida. Eu tenho restrições a determinadas expressões, mas do ponto de vista do contexto, dizer, olha, vamos criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o presente ou o passado nesse momento... No momento em que o Brasil está entrando nesse debate da disputa pela presidência da República, acirrar ainda mais esse ambiente,
é desaconselhável. Mas aqui na Assembleia Legislativa, o ambiente anda meio acirrado, um pouco acirrado, ou muito acirrado, com a CPI que apura a atuação das associações que congregam policiais militares? É outro caso. Aqui essa CPI foi criada há algum tempo, no ano passado, mas veio a pandemia e somente agora é que ela começou de fato a sair do papel com a tomada de depoimentos. Então, o segundo depoimento aconteceu ontem, do sargento Reginaldo, que é vereador, foi depor, foi convidado, na condição de convidado, só que rendeu muito bate-boca, principalmente dele com o relator da CPI, que é o Elmano de Freitas. O Elmano diz que tem cheques que comprovam que foram emitidos por Reginaldo após o início daquele motim dos militares de 2020 e que houve dinheiros sacados, ou seja, havendo aí um comprometimento, uma ligação, que é o que a CPI tenta mostrar ou tenta investigar, de que houve sim o financiamento do motim pelas entidades representativas dos policiais militares. Mas saque em altos valores na boca do caixa, Beto? Chega até a 5 milhões no total, no caso do Já temos essa cifra? O relator da CPI tem esses dados, tem esses levantamentos. Mas esse, Luciano, é uma das dificuldades que o Reginaldo disse que desafia, que vai inclusive entrar na justiça, beleza, os cheques existem, mostrar que há de fato esse direcionamento do dinheiro sacado para financiar o motim dos policiais militares. A linha de investigação da CPI, eu acho que ela encontrou um meio de investigação correto. Quero refazer a pergunta, Beto Almeida. É esse valor real, a projeção de saques superior a 5 milhões de reais na boca do caixa? Exatamente. E esse dinheiro foi para onde? Aí é que a CPI é que tem que encontrar a resposta a essa pergunta. Ela tem que encontrar respostas e provar que o dinheiro sacado financiou o motim dos policiais militares. E é isso que o sargento Reginaldo disse, que discorda, que a CPI não tem como comprovar isso, que não houve isso, inclusive. Então, é esse ponto, Luciano. Se nós tivéssemos hoje aqui, eu e você, essa garantia, a CPI estava finalizada já.